Qual a lógica disso? Você pega um anime que fez o maior sucesso na primeira temporada, o pessoal tá no maior hype, e aí faz esse tratamento porco com a bunda na segunda temporada? Pode fazer um trabalho mais ou menos e tal em outras partes, mas chegou naquele clímax, me empolga, pelo amor de Deus, pra ficar um negócio memorável, que eu lembre, que fique na minha memória. Fala, gente, voltamos aí com as impressões finais de Shield Hero, segunda temporada. Sim, finais. Eu também não esperava por essa. Parecia que ia ter 3 episódios. Até o My Anime List achava que ia ter 3 episódios, e ele geralmente é bem confiável. Mas aí, do nada, acabou nesse episódio. Então, são 12. Estranho, não? De qualquer forma, esse episódio aí teve cenas interessantes e cenas não tão interessantes assim. O que definiria muito bem essa temporada, inclusive. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, esses últimos 2 episódios foram rushadaços, comparado ao material original, não sei nem por onde começar, porque foi tanta mudança, mas tanta mudança, que, nossa, eles quase recriaram a história, um universo alternativo essa bodega aí. E no caso estava assim, desde o começo. Mas, como eles tentaram rushar um volume em 2 episódios agora, aí a coisa ficou bem mais doida nesse episódio. De qualquer forma, apresentaram essa nova personagem aí, que é a amiga de infância do vilãozinho da história, o Ryo. E, bom, ela teve desenvolvimento e tal, e rapidamente mudou de lado. Pô, Max, foi rápido demais? Sim! Mas, de novo, eles tinham só 2 episódios, para um volume de 300 páginas. Então, eles aceleraram um pouquinho tudo. Absolutamente tudo foi acelerado. O cara que foi cortado antes foi despedaçado, sim. Alguns reclamaram aí, pô, Max, censuraram sangue naquele episódio, porque a Raftalia não matou o cara. Pois é, mas ele morreu logo depois, e teve sangue pra tudo que é lado. Isso, inclusive, foi uma mudança do original, porque no original ela usa realmente esse golpe, mas o cara, todo orgulhoso, lá acaba se mexendo. E aí morre na frente dela, ele não morre depois, como mostrou ali no anime. Então ficou bem diferente. Inclusive a luta é diferente porque no mangá e na novel tá todo mundo junto, a Raftalia e o resto do grupo lá, contra aquele cara e os vários tigres dele, vários capangas, etc. Então quem quer um negócio mais próximo da novel? O mangá. Não é idêntico, mas ficou bem mais semelhante. No anime colocaram a Raftalia sozinha contra o cara, o que por um lado é legal pra mostrar o quão forte ela ficou, mas ainda assim a luta era mais épica no original. Enquanto no anime, quando tem um build-up maior, nem tudo é pior não. Alguns podem achar, pô, tudo é pior. Não, não é não. Na verdade, alguns pontos são interessantes. Aquele negócio do templo, pra dar aquela roupa de mico a ela, que não existe no original. Eles simplesmente vão lá e compram uma roupa de bico pra ela depois, porque ela cresce de tamanho. Esse negócio todo aí foi inventado, mas ficou legal até. Principalmente certo fanservice, que muita gente gostou. Mas o ponto é que teve algumas coisas que eles inventaram que ficaram boas. Só que aí eles pegavam e estragavam de alguma forma. É um negócio impressionante. O roteiro desse anime foi uma bagunça completa. Em alguns pontos eu sei isso! Aquela parte da Raftalia lá, onde pegaram e colocaram ela junto com o protagonista, em vez de separá-la de uma vez. Aí, mais à frente, separaram ela, pra voltar ela pros caminhos da história, ela conseguir espada, etc. Beleza! Aquela parte eu gostei. Só que aí pega e rusham pra caramba esse final que ficou... Pois é, esse resmunga é a melhor definição pra esse final. Ficou devendo realmente, não empolgou tanto. Mas não foi tão ruim, porque teve algumas partes pra destacar interessantes. Bom, eles fizeram sair de aliado, essa maluca aí, que era amiga de infância do cara, mas o cara era um completo maluco, e revelaram nesse episódio que, na verdade, ele é o Rudels. Sim. Pensa bem. Ele era aquele nerdão, então sofreu no computador o dia inteiro, gordão, ele lembra o Rudels pra caramba de Mushoku Tensei. Só que o Rudels não virou o vilão da história. Então, isso aí parece um universo paralelo, onde o Rudels acabou virando o vilão. Porque a história de ambos tem semelhanças, e a aparência, principalmente, deles. Esse negócio de ficar o dia inteiro trancado em casa no computador, nossa, ficou muito parecido. E vão fazendo a comparação com o protagonista, que também jogava e tal, mas não era tão, bom, daquele nível lá do vilão. Ele socializava e tudo mais, ele só gostava muito, por causa de jogar jogos lá em MMORPG. E acabaram em caminhos diferentes, é o que tenta mostrar ali no começo. Ficou legal até essa parte do roteiro. É o que eu tô falando, algumas partes ficam boas, outras nem tanto. Então essa parte aí do começo, esse último episódio, ficou legal até a comparação ali da narração, trocando no ponto de vista de cada um na Terra. Então, bem legal. E aí eles vão lá enfrentar o vilão na batalha final. Aparecem uns capangas ali que a Raftalia derrota em hit kill. É um negócio ali que mostra o quão forte ela tá.
Só que ao mesmo tempo não tem muita graça, né? Você quer ver um negócio mais impactante com ela, com uma animação bacana e tal, um negócio que impressione. E a animação nesse episódio, eu acho que dá pra notar, tá melhor que o normal. Eu até fiquei, pô, comparado aos episódios anteriores, esse claramente teve um tratamento melhor. Tava me lembrando do episódio 6, que aconteceu a mesma coisa. Só que eu tava achando estranho, porque geralmente guardam, no caso desse upgrade da animação, pro último episódio. Aquela parte climática, realmente. Mas como ia começar o clímax, eu, tá, os 2 episódios finais vão ter uma animação melhor. Ainda bem, né? Na verdade, esse era o nível que ele tinha que manter em todos os episódios. Não só o episódio final. Que eu não tô falando que foi a melhor coisa do mundo, mas comparado à qualidade visual da série que decaiu na segunda temporada, esses episódios tinham uma qualidade superior. O episódio 6 e esse episódio 12 agora. Mas eu não sabia que era o episódio final, eu esperava que, no caso, fosse para um próximo episódio 13 ainda, aonde iriam fechar. Então eu tava achando, pô, tá meio rápido esse negócio, do que eu lembro do original, eles vão acabar derrotando o vilão nesse episódio mesmo. E bom, foi seguindo aí, a Raftalia fica cuidando lá daquele zumbi com o espelho, o que, bom, não dá uma luta muito empolgante, vale dizer. Inclusive aquelas mulheres que a Raftalia derrotou de hit kill, elas sangraram pra caramba ali. Só que aí depois elas estão no chão, de boaça. Cadê o sangue? Cadê o sangue? Tipo, eu fiquei... Algo de errado não está certo. Foi basicamente o que eu pensei nessa parte. Vocês também admitam, vocês também ficaram meio... Cadê o sangue? Quer dizer, ela cortou, suou sangue pra tudo que é lado e depois sumiu o sangue, sumiu o corte. O que aconteceu? É um corte mágico? Não corta nada? Esquisito, não? De qualquer forma, a Raftalia depois derrotou o cara e tal, mas não mostrou grande coisa da luta. A Philo tá sem graça pra caramba. Esse negócio aí dela usar um pijama, isso dá poderes a ela, foi a ideia mais tosca que eu já vi. Ela na forma do pássaro gordinho não é a melhor coisa do mundo pra mim, eu não acho tão legal. Mas é muito melhor do que ela lutar de pijama, pelo amor de Deus. De qualquer forma, vai seguindo aí, ela fica pra trás e o protagonista vai junto com uma personagem que a maioria não liga muito, ou não gosta muito, ou odeia, é assim, eu sei. Muita gente odeia ela. De qualquer forma, vai os dois aí enfrentar o vilão. E o protagonista parece que vai usar o escudo da Fúria. Tá legal a cena. De novo, a animação tá melhorzinha nesse episódio. Eu tava achando a cena bacana. E, bom, tem todo o desenvolvimento em cima dele devido ao escudo da Fúria, porque ele tá se perdendo pro ódio dele, aquele dragão lá e tudo mais. E a gente queria que ele usasse um pouquinho desse escudo da Fúria contra o vilão. E não no caso, minha Fúria foi libertada aqui, eu vou usar esse negócio contra você. Só que não usa. Foi tão anticlimático esse negócio, porque ele liberta o diabo do escudo lá, você pensa que vai ser um negócio grande, a animação tá bacana e tal, e então bota pra quebrar. Tudo bem que ele vai se perdendo o ódio e tal, mas se perde depois. Primeiro tortura o cara, deixa ele em farrapos ali. Aí depois pode se perder. Então, não acontece isso. Ele se perde antes, ele libera o poder e tal, aí já se perde e fica lá parado, enquanto o vilão fica rindo da cara dele. Difícil, viu? Difícil. Vocês não querem mudar o roteiro? Tá aí coisas legais pra mudar. Porque fica anticlimático pra caramba, ele libertar o escudo da Fúria e tal, um negócio todo bonito da animação, e aí ele não faz nada. Ele fica lá só, no caso, remoendo a fúria dele e tal, brigando com o dragão. Pelo amor. E, bom, essa aí volta a tentar fazer alguma coisa. Só que a cena dela não é nem metade de tão legal, nem terço, nem quarto, nem décimo de tão legal, quanto foi no episódio 6. Então acaba não impressionando muito. Mas essa aí, no caso, contra esse cara em específico, fica poderosa e confiante. Vai entender. O resto do tempo não. O resto do tempo ela não tá poderosa e confiante. Então não adianta nada. Eu elogiei e tal. Nossa, ela mudou e tal, finalmente. Só que aí ela muda, só que ela só muda em partes específicas. Porque o resto do tempo ela volta a ser aquela personagem chata e sem confiança. Na verdade, o protagonista também que jogou na cara dela. Ele tava possuído pelo dragão. Alguns nem gostaram, porque ele falou aí e tal, que nem ligava pra Philo, pra Raftalia, que estava usando elas e blá 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 blá. Então o vilão ainda fica jogando coisa na cara dele. Só quem tá falando aí é o protagonista possuído pelo dragão. É o dragão querendo dominar a mente dele, falando coisas horríveis ali. O que ele realmente fez, e ele admite pra si mesmo, é que inicialmente ele pegou a Raftalia porque ele precisava de alguém pra lutar, porque ele não podia lutar como herói do escudo, não tinha como ele atacar as coisas fisicamente e evoluir. Então ele pegou ela por necessidade, porque era útil a ele. Ele tratou ela bem e tudo mais, como a gente viu, mas ainda assim ele pegou ela por utilidade, não por pena ou algo parecido. Então a mesma coisa foi a Philo, ele precisava de mais ajuda lá nos combates e tal, então conseguiu a Philo. Então isso tá correto, não é uma mentira, que ele pegou as duas por utilidade. Mas a mentira aí é que no caso ele não se afeiçoou de verdade a elas, quando claramente a gente viu que se afeiçoou. Ele fica desesperado quando a Raftalia fica pra trás aí naquela cena. E a gente vê que ele liga pra caramba pra ela. Pra Philo também.
Então, mais descarado impossível, ele não tá fingindo que ele gosta de verdade delas, ele gosta claramente. Ele inclusive falava no começo da história que ele queria voltar pro mundo dele, enquanto agora ele já fala em ficar junto com elas. Então isso aí não é mentira. Então esse negócio aí que ele tá falando não faz sentido nenhum, não bate com o que a gente viu até agora. Porque o dragão possuindo ele, falando um bando de abobrinha que não tem nada a ver com o que ele realmente pensa. Inclusive sobre essa personagem, algumas coisas a gente concorda, no caso com o que o dragão falou ali. Mas são aqueles sentimentos primitivos lá, de ele falando coisas só pra realmente machucar. O que ele pode falar pra machucar o personagem, essa aí? Exatamente isso aí, tudo que ele falou. Então tem o incômodo dela ficar arrastando asa ainda pro herói do arco e tal, esse é o babá dela. E tal. Tem, com certeza, ele tem incômodo com isso. Mas acha ela um lixo de pessoa e tal. Se ele achasse ela tão ruim, não estaria carregando ela junto com ele. Então é óbvio que ele não acha tudo isso dela. Mas a gente acha. Eu acho que o dragão representou muito bem o público aí, no caso, que o protagonista começa a falar pra ela, a gente ficava olhando lá, pô, ele não tá errado. Tudo bem que ele tá sendo, no caso, meio duro, mas ele não tá totalmente errado. Então, essa parte aí, eu admito que eu dei umas risadas, porque eu olhei, meu Deus, é o público falando. O dragão encarnou o público. Mas de qualquer forma, ele fala um monte de abobrinha aí, porque o autor quer dar o desenvolvimento do personagem, ou a autora. Então, depois mostra ele internamente, tá lutando contra o dragão, blá blá blá. E a Ost que salva a pátria. Sabe o que é engraçado? Ost é como chamam as músicas inseridas por trás nas animações. Então, quando a Ost entra uma Ost letrada. E ficou legal até. Na verdade, nesse último episódio, encaixaram um pouco melhor até. No caso, a parte da trilha sonora. Não foi perfeito. Como eu falei, em geral, tudo decaiu nessa temporada. Não que a primeira fosse perfeita, mas a primeira conseguia entregar um pouco melhor de emoção e te deixar mais interessado na história, comparado à segunda temporada. E o final foi basicamente isso, aquele final que você fica sentindo que faltou algo, sabe? Não emocionou tanto nem nada. Porque o protagonista volta, finalmente, com a Ost lá, ele consegue reganhar a consciência dele, e aí ele libera de novo aquele escudo da tartaruga. No caso, por dominar a fúria dele. E aí ele vai lutar contra o vilão lá, que vai usar o livro dele também. E os dois ficam se degladiando lá com aquele poderzinho de laser. Mas o protagonista vai perder. A energia dele vai acabar antes da do vilão. Só que aí chega todo mundo pra apoiar ele e tal. Aí dá um reforço até pro escudo. E com isso tudo ele consegue ampliar o poder do escudo. E aí acaba com o vilão. Enfim. Só que o vilão nem sofre nem nada, então ele fica rindo até. Até pra morrer. Ele é ruim, não dá satisfação nenhuma a morte dele. Você fica meio... É sério? Ele podia ter morrido torrado pro escudo da fúria, né? Seria tão mais satisfatório. Porque o protagonista tava em fúria lá, é legal ver, porque a gente também tava de saco cheio desse vilão. Então você compreende ele finalmente ficar furioso. Só que aí ele não usa tudo aquilo pra nada, basicamente. Pra ele voltar a esse modus operandi dele, mais controlado. Tudo bem que é um desenvolvimento de personagem que eles querem criar ali, mas ainda assim é anticlimático, na minha opinião, pelo menos. Então, já que o roteirista tava refazendo, basicamente, a história toda, esse final foi parecido. O caso dele lutando contra o vilão aí foi muito semelhante ao original. Mas já que ele tava refazendo aí a bodega toda, ele podia ter alterado algumas coisinhas meio anticlimáticas do material original. Embora eu acho que ele tivesse preocupado mesmo em fazer as coisas o mais rápido possível, porque ele só tinha 2 episódios para adaptar um livro aí de 300 páginas. Então, foi inclusive o livro mais rushado de Shield Hero até agora. Porque os outros, a média era 3 episódios por volume. Inclusive o volume 8, eles usaram 4 episódios. Foi do episódio 7 até o episódio 10. E no volume final desse arco, eles resolvem usar só 2 episódios. Tudo bem que é um volume focado no clímax, mas cortaram um bando de coisa. Algumas não tão úteis assim, mas algumas bem interessantes. Inclusive que a Raftalia odeia esse bichinho. Quem só viu o anime não notou, mas ela morre de ciúme desse bichinho aí, porque foi criado com o cabelo dela, e o protagonista ama de paixão esse bichinho, porque ele adora a Raftalia. Só que ele expressa melhor esse sentimento com aquela criatura ali. A Raft-chan, como eles chamam. Mas a Raftalia detesta aquele bichinho, ela morre de ciúme dele. Não mostraram isso. Dentre outras coisas aí, não mostraram muita coisa. A arma dela também, tem algumas especificações da arma dela, então tem muito mais detalhes da arma dela e tudo mais. Eles também não deram esses detalhes. Então faltou mostrar muita coisa. Eles resumiram do resumo o negócio todo. Então o clímax acabou até meio sem graça. Não conseguiram te emocionar o bastante pra você se importar muito com o clímax, o que meio que vale pra temporada inteira, né? Vamos convir. A segunda metade eu gostei mais. Sem dúvida, a segunda metade foi melhor que a primeira. Porque isso aí tudo é um arco só, né? É o arco da tartaruga. Mas a segunda metade dele, nesse outro mundo, eu achei muito mais divertido de acompanhar, mesmo com os problemas e tal. Foi muito melhor de acompanhar do que a primeira parte, que tava monótona realmente.
Então, por um lado, deu uma melhorada, mas ainda ficou devendo muito a primeira temporada, que não é tão fantástica assim, em termos de direção e tal, não foi aquelas coisas. Foi um anime que eu achei divertido de assistir. Tava até ansioso pela segunda temporada. Mas não é aquele meu anime favorito ou algo parecido. Mas ainda assim eu esperava o mesmo nível na segunda temporada em comparação à primeira, até porque tiveram um tempão de produção. Mas não. Eles fizeram com a barriga. A impressão que deu é que só empurraram o anime e tal, fizeram de qualquer jeito. Não teve grande cuidado. Isso aí, no caso, eles tiveram um nível, em geral, de uma animação comum. E não um anime que foi mega hypado na primeira temporada como foi. Então não dá pra entender esse tratamento meia boca que eles deram. Mas, bom, depois de derrotar o vilão, eles voltam pro mundo deles, porque eles completaram a missão que eles tinham nesse mundo. Sim, a Raftalia vai voltar com a katana dela, pegou a katana desse mundo, mas vai com ela. A katana já que escolheu ela. Inclusive, vai ter uns desenvolvimentos bem interessantes pra Raftalia nos próximos arcos aí da história. Alguns querem saber do romance. Vai ter desenvolvimento de romance, mas vai demorar um bocado. Eles teriam que fazer até o volume 20, 21. No caso, bater o desenvolvimento forte pra valer do romance, ter o que muita gente quer ver, pra ser mais preciso. Mas a Raftalia vai ter uns desenvolvimentos bem interessantes aí pra ganhar realmente a importância de uma personagem solo, não ser só ajudante do protagonista. Ela ganhou uma arma agora, então ela já é uma heroína, isoladamente. Ela vai ficar ainda mais importante, por assim dizer, mais à frente aí na história. Vai ter uns arcos bem legais com ela. Então ela cada vez mais vai se destacando lá, saindo das asas do protagonista. Esse aspecto eu gosto. Mas, de novo, não adianta se não for bem adaptado. Só um negócio que eu achava tão legal, ela ganhar katana e tal. Eu esperava uma cena bacana pra caramba e tal. Investir em animação horrores nas cenas dela. Ia fazer aquela cena mega caprichada, talvez até original a cena. Mas uma cena que ele ficasse, nossa! Mas não. Fizeram só ceninhas normais e tal, nada demais nas cenas dela. Foi triste. Bem triste. Mas, bom, o protagonista não tá tão triste, já que ele recebeu mais uma condecoração e blá 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 por resolver o problema da tartaruga. E aí depois voltou lá pra vila dele. E aí, fim. Sim. Inesperado, né? Quando começa sem a opening, você já fica meio... geralmente só últimos episódios começam sem a opening. Pô, Marco, mas ReZero não. ReZero não conta. ReZero, metade dos episódios, ao menos a metade dos episódios tem a opening. Pra conseguir mais tempo. Seria legal se mais animes fizessem isso, inclusive. Mas o ponto é que quando um anime que usa a opening em todos os episódios começa sem a opening, você, opa! Isso aqui provavelmente é o fim, ou um clímax muito grande. Foi os dois, um clímax grande e o fim. A não ser que anuncie um 13º episódio, mas até agora nada. Inclusive, quando acabava os episódios, mostrava o próximo episódio ali no final, preview. Eu fiquei esperando por isso. Pô, será que vão mostrar um preview lá de próximo episódio? Nada, não mostraram nada. E ainda fizeram alusão aí a alguns personagens, tipo essa mulher aí. Olha só, ela tá no volume 10. Então fizeram alusão a vários personagens aí que vão aparecer mais à frente na história. Mas ainda assim, foi realmente um episódio que eles tentaram fechar a temporada. Então falaram 13 episódios lá e no fim das contas teve 12, foi muito esquisito isso. E ao mesmo tempo, foi um final de temporada... ok. O final da primeira temporada, mesmo que não fosse um clímax tão grande assim, eu achei bem melhor do que esse. Inclusive o fechamento da temporada mesmo foi ótimo. Era aquele final que podia ter até acabado ali, já que eles pegaram conteúdo mais à frente, tava esse negócio aí do protagonista ganhar essa vila, ele só ganharia agora. Seguisse o material original, essa vila aí da Raftalia teria sido dada de prêmio a ele, depois dele cumprir a missão da tartaruga. Então o volume 10 seria focado nesse negócio da vila dele, também introduziria outros personagens, etc. Mas eles mudaram isso, já botaram essa vila dele na primeira temporada, e ficou legal. Deu um fechamento de temporada bem legal, dá uma sensação de conclusão melhor, na minha opinião, pelo menos. Então eu gostei bastante do final da primeira temporada, mas essa foi um final meio... sabe aquela temporada que parece um extra? Então, nesse aspecto, foi uma temporada bem mais fraca. A parte técnica também, caso decaiu bastante, mas os episódios não tava tudo mega torto. A pior coisa é que não conseguiam passar empolgação nos combates. A primeira temporada nem sempre acertava nisso. Tinha uns combates que ficavam bem mais ou menos, mas de vez em quando empolgava. Então ficava, no caso, daquele negócio variante. Beleza. Essa temporada, eu acho que nenhum combate empolgou. Então, nesse sentido, ficou bem pior. E a primeira temporada ficava devendo em animação, no storyboard, no uso da trilha sonora, que não foi nenhuma maravilha na primeira temporada, reclamava direto. E nessa temporada foi basicamente a mesma coisa, um pouquinho pior. Então, difícil, né? Pelo amor de Deus. Esses diretores, e tanto da primeira temporada quanto da segunda, não é grande coisa. Tanto que eu achei que esse diretor aí, no caso da segunda temporada, quando mudou o diretor, nossa, ou ele vai ser, no caso, no mesmo nível da primeira, ou até talvez um pouquinho melhor, quem sabe, porque o da primeira não era grande coisa. Mas não, ele conseguiu ser pior que o da primeira, isso me surpreendeu. E eu não esperava que seria possível, porque o da primeira temporada não fez nada demais. Então, minha nossa,
No fim das contas, a maior mudança é que eles, em vez de focarem mais em Shield Hero, como focaram um pouco mais na primeira temporada, no caso do estúdio Kinema Citrus, ele passou pra esse outro estúdio aí que auxiliou ele, auxiliou o caramba, eles passaram pra esse estúdio fazer quase tudo, e no caso, eles mesmo, o Kinema Citrus, a impressão que deu é que não fez quase nada, no caso do anime, tava focado em outras coisas, e no caso pegou o projeto, fez o maior sucesso dentro deles, e aí deixou meio de lado, como um negócio sem importância. Qual a lógica disso? Você pega um anime que fez o maior sucesso na primeira temporada, o pessoal tá no maior hype, e aí faz esse tratamento porco com a bunda na segunda temporada? Eu não entendo, eu queria muito perguntar a um produtor, no caso, como isso exatamente aconteceu. A produção não estava atrasada. Se você olhar o primeiro trailer que soltaram lá antes de começar o anime, aquele trailer tinha cenas do episódio 6. Eles tinham 6 episódios prontos de 12, antes de começar o anime. Isso é muito adiantado. Então eles podiam ter entregado um negócio melhor, não entregaram porque realmente não tinha capacidade. A equipe lá que eles colocaram não tinha capacidade de entregar um negócio melhor. Terrível. Triste demais o que fizeram na segunda temporada. Foi uma temporada realmente bem frustrante em muitos aspectos, porque tinha uma coisa legal aqui e ali. Eu sei que esse arco era pior, eu falei isso várias vezes, esse arco aí é mais fraco, o pessoal não vai se empolgar tanto com ele. O próximo arco aí, que adaptaria numa terceira temporada, se tiver, porque não anunciaram nada. Eu pensei que iam anunciar, botar um preview da terceira temporada, algo assim, não botaram nada. Eu nem sei se eles já engavetaram a terceira temporada e desistiram, então... Ficou muito estranho com essa temporada. O próximo arco na terceira vai ser mais interessante, é dos heróis corrompidos aí. Então é melhor que esse arco que passou. Mas se tiver essa direção, essa equipe aí, não vai melhorar grande coisa. Vai sendo um arco meio meh, porque a equipe não consegue empolgar. Que é um negócio básico de um anime, o diretor conseguir empolgar nas cenas de ação. Pode fazer um trabalho em marramentos e tal em outras partes, mas chegou naquele clímax, me empolga, pelo amor de Deus, pra ficar um negócio memorável, que eu lembre, que fique na minha memória. Então não conseguiram fazer isso nessa temporada. É tudo meio esquecível. Então parece realmente aquele anime, no caso, bem mediano. Não é um anime horrível, no caso, a produção não tá toda cagada. Mas é aquele anime com uma produção bem mediana que você nem lembra direito. Depois passam uns anos e você, teve aquele anime feito de forma mais ou menos, né? Então virou essa temporada de Shield Hero. Triste pra caramba, né? Fiquei bem frustrado com essa temporada, como muita gente. Teve umas partes legais, como eu falei, a Raftalia evoluiu pra caramba, tá ganhando uma arma, foi, eu acho que a coisa mais bacana que teve nessa temporada, mas, em geral, foi bem decepcionante. Então aguardemos aí por uma mudança de staff, de uma terceira temporada mesmo. Nossa, que troquem staff, porque esse diretor aí não é, no caso, muito bom, claramente. Alguns vão culpar o Rush. O Rush não é tão impactante assim. Eles poderiam, por exemplo, ter feito 3 episódios. Aí, no caso, dava um episódio a mais pra alguma parte e tal, dava pra ter feito um negócio um pouco mais lento. Isso não tornaria a coisa muito melhor. Com uma direção ruim, você pode fazer devagar, rápido, não importa muito. Vai ficar um negócio bem meh. Bem triste o que aconteceu com essa segunda temporada, mas não tem muito o que fazer. Só lamentar e torcer pra, se tiver realmente essa terceira temporada que tinham anunciado, eles pegarem aí e tentarem fazer um negócio muito melhor. Mas eu não vou botar tantas esperanças quanto a isso, porque a probabilidade disso é baixa. Eles usarem a mesma equipe é mais provável. Mas ainda assim não custa torcer. E, bom, gente, concorda comigo, discorda de mim, o que vocês acharam dessa segunda temporada de Shield Hero? Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.